Ser mãe. Eu queria tanto ser mãe. Acabei por ser aos 23 anos. 9 meses comigo dentro da barriga. Falava com ela como se já estivesse cá fora. E quando saiu, foi tão importante para mim. Recebê-la nos meus braços. Ser mãe é a coisa mais bela. É um orgulho enorme que não cabe no peito. Acho que ser mãe é ser vida. É uma vitória. É crescer e ver crescer também. As ligações entre cuidadores e filhos são muito importantes, únicas e essenciais para a vida. São a primeira rede de suporte, mesmo ainda antes de o bebê nascer, um guia para o crescimento e liberdade, para a coragem e esperança nas batalhas. Qual a importância das relações estabelecidas e da vinculação entre cuidador e bebê na qualidade de vida e bem-estar? Que situações podem tornar-se fatores de risco para a saúde mental nesta fase da vida? E o que pode ser feito para lidar com esses desafios? Estas questões serão respondidas neste 5º episódio com o tema O Nascer e o Seu Todo. O ser humano nasce com uma procura inata pelo afeto e daí que a vinculação seja tão importante. E esta vinculação começa ainda na pré-conceição, quando nós começamos a sonhar o bebê. Quando de repente engravidamos, esta vinculação dá-se através da relação com o bebê que existe. O imaginar o bebê, as ecografias, o ouvir o batimento cardíaco, a comunicação que se dá com as histórias que se conta à barriga, com os sussurros, com as histórias de encantar, com o pai a falar com a barriga ou a companheira. Dá-se também com a comunicação através do toque na barriga, em que o bebê responde. O bebê já consegue sentir todas as emoções, o bebê já consegue conectar-se com algo. Portanto, esta comunicação começa já na barriga e depois, posteriormente, claro, com uma reação quase previsibilidade, com o cuidado físico e emocional, principalmente com o afeto, muito afeto, amor e colo. O colo é essencial também para a vinculação. A troca de olhares, o dizer gosto muito de ti, as canções de embalar e as histórias antes de dormir. A saúde mental do bebê começa na família, começa na gravidez. Desde o meu papel de mãe, a maternidade e a paternidade é uma fase que nos coloca à prova em termos daquilo que são as nossas vulnerabilidades e as nossas fragilidades. É uma fase que envolve uma grande readaptação, uma grande adaptação. Por um lado, nasce um bebê que está dependente dos nossos cuidados, que precisa da nossa ajuda para se adaptar ao meio, para se autorregular. Por outro lado, nasce uma mãe, nasce um pai, nasce uma família que passa aqui por uma série de transformações e também está aqui a aprender a conhecer o seu bebê. Portanto, a gravidez, o que é que nós podemos dizer sobre este período da vida? É claramente uma evidência científica e clínica que esta fase da gravidez e os primeiros tempos da relação mãe-bebê são momentos de grande vulnerabilidade para o equilíbrio psicológico da mãe e do bebê, podendo condicionar de forma marcada todo o seu desenvolvimento futuro. Vale a pena ainda deixar aqui uma nota que a incidência das perturbações psicopatológicas é mais elevada nos momentos que se relacionam com a transição para a parentalidade do que em qualquer outro momento da vida da mulher. A gravidez é claramente um período caracterizado por uma grande vulnerabilidade psicológica, onde acontece todo um trabalho mental necessário para a preparação para a maternidade e para a parentalidade. A gravidez não é uma experiência estática, nem breve, nem rápida, mas plena de crescimento e de mudança. É uma fase de profundas alterações a diversos níveis, a nível somático, sobretudo físico, em termos da imagem corporal e da aparência física da mulher, a nível fisiológico, com todas as alterações hormonais neste período e nesta fase, a nível psicológico, com a reativação da sua realidade enquanto filha e os seus processos do que foi enquanto filha e também do relacionamento com os pais, a nível familiar e social, que envolve uma reestruturação e reajuste ao nível da identidade e dos papéis sociais, que implica aqui um esforço suplementar neste ser mulher. Por este motivo, há muitos autores da psicologia que, no fundo, tratam esta fase, ou que chamam esta fase, como um período de crise.
E crise não necessariamente no ponto de vista negativo, como às vezes podemos pensar, mas sim crise porque todas estas mudanças, no fundo, são altamente intensas e exigentes para esta mulher e por isso mesmo este período vai pôr à prova o seu funcionamento psíquico e os seus mecanismos de defesa que possuía até então. Também há toda a questão emocional, não só derivada destas questões físicas, mas também que pode ter a ver com as pessoas que estão à volta da grávida e que podem ser uma rede de apoio, podem funcionar como uma rede de apoio ou, pelo contrário, podem trazer alguns comentários indesejados e que podem trazer preocupações, medos, inseguranças. E depois o pós-parto é uma avalanche emocional muito, muito grande, porque está a haver aqui uma grande alteração de papéis. A mulher que era filha e que agora é mãe, que era a companheira, a esposa e que agora a atenção está toda focada no bebê, que tinha um trabalho que agora está em casa, apesar do seu trabalho estar lá, mas está suspenso e que agora está em casa a cuidar do bebê. É uma alteração de papéis muito grande, deixa de haver aquele tempo que existia, que era o tempo da mulher que podia fazer aquilo que ela quisesse, e passa a haver um tempo que é definido pelo bebê. E, portanto, se na gravidez, se no parto, a saúde mental já estava fragilizada, no pós-parto, então, é muito provável que vão acontecer aqui as depressões pós-parto ou os baby blues. Também podem surgir assim de uma forma um bocadinho mais leve. Fatores de risco para a saúde mental da grávida e da recém-mãe, não é? E da mulher após o nascimento do seu bebê, são sempre antecedentes de perturbação psicológica prévia à gravidez. Portanto, sempre que existam antecedentes de depressão, de ansiedade, lutos não elaborados, por exemplo, ou diagnóstico mesmo de psicopatologia mais pesada. Portanto, quando juntamos estes dois fatores, não é? Vulnerabilidade psicológica prévia à gravidez, mais aquela que é inerente e normal da gravidez, nós temos um aumento de risco para a saúde mental da mulher. Há ainda os fatores que se podem prender com a existência da própria gravidez, nomeadamente gravidezes que não tenham sido planeadas nem desejadas, gravidezes que no seu decurso têm fins de relações conjugais, por exemplo, problemática afetiva ou emocional, ou gravidez em que há diagnóstico de malformação fetal, por exemplo, de patologia na própria gravidez, patologia obstétrica. Sabemos hoje que o maior fator de risco para o desenvolvimento de problemas da saúde mental perinatal é, sobretudo, a existência anterior de algum problema ao nível da saúde mental. No entanto, temos que considerar outros fatores psicossociais que podem estar associados e que, de alguma maneira, podem levar a recaídas ou a intensificar a situação. Por exemplo, complicações que podem ocorrer durante a gravidez e no parto, como por exemplo parto prematuro, nascimento de um filho com problemas, um parto vivido como traumático ou internamento complicado grave, as perda perinatal, neonatal, as faltas de apoio familiar, social e também profissional, dificuldades no próprio relacionamento conjugal e, não menos importante, a idealização e a romantização que se faz acerca da maternidade, nem sempre coincidente com a realidade. Sabemos também que os homens podem ser afetados e que na transição para a paternidade também podem desenvolver depressão e ansiedade. As mulheres ficam normalmente bastante mais suscetíveis nesta fase, normalmente sem grande razão aparente podem estar mais frágeis, mais deprimidas, chorar mais, estar mais ansiosas, etc. Esta instabilidade é profundamente normal pelas alterações hormonais que acontecem na gravidez, que normalmente são mais intensas até às 12, 14 semanas, depois a partir daí começa a tranquilizar e no terceiro trimestre volta então a sentir-se de uma forma mais intensa. No entanto, há mulheres que efetivamente têm estas perturbações e estas intensidades hormonais e emocionais mais intensas, portanto, em toda a gravidez, e que aqui podemos pensar que é mais intenso em mulheres que têm uma patologia psíquica prévia. Salientar aqui a importância do parto, deste evento tão importante, que pode trazer dois desfechos. Assim, falando de uma forma muito objetiva, não é? Esquecendo um bocadinho os cinzentos, mas
por um lado, a mulher pode sair do parto completamente empoderada, a sentir-se realizada, a sentir que participou, que foi ela a protagonista e que o seu corpo é capaz de fazer nascer, não é? É capaz desta função básica. Ou, por outro lado, se houve violência obstétrica, se não houve respeito, se a mulher foi colocada apenas como uma incubadora quase do bebê e não como a verdadeira protagonista, então podemos ter uma mãe fragilizada, com insegurança, que não confia em si própria e no seu corpo e que pode até ter alguma dificuldade em estabelecer depois a relação com o seu bebê. E tudo isto são fatores que me fazem pensar sobre a importância aqui de duas coisas muito importantes quando queremos manter a saúde mental desta família quando nasce um bebê. Uma delas é a preparação para o nascimento e para o pós-parto, centrada naquilo que são as necessidades de cada família. Portanto, aqui uma grande necessidade de informação de confiança, informação fidedigna para ajudar a família e o bebê a sentirem-se mais seguras e mais apoiados. Depois, por outro lado, a necessidade aqui de uma rede de suporte. Toda a gente deve ter na sua lista de contactos uma série de pessoas, sejam elas profissionais, não profissionais, que sejam pessoas que as ajudem a empoderar-se no sentido de poderem sentir-se mais confiantes e de poderem procurar apoio naquilo que é esta nova adaptação. E, portanto, quando nós temos famílias mais apoiadas e com recursos disponíveis para que possam recorrer a qualquer momento que seja necessário, existe menos risco destas famílias poderem eventualmente desenvolver problemas de saúde mental e, portanto, para que possam apoiar, no fundo, o crescimento dos bebés. Salientar, portanto, que há tratamento psiquiátrico possível que as mulheres podem fazer, quer quando estão grávidas, quer na fase de pós-parto, estando a amamentar. Mas esta vinculação, eu queria deixar muito claro que não é algo estanque, e em tom de reflexão e num tom de esperança. É uma vinculação insegura não dita um futuro necessariamente inseguro. Nós, através de novas relações, seja com outras pessoas importantes da nossa vida, um terapeuta, um professor, outras pessoas da família, amigos, companheiros, nós conseguimos criar novos vínculos seguros, e isso sim pode fazer toda a diferença. E também aqui a ideia de que este ênfase que se dá à vinculação que eu percebo e que valido e que compreendo e que é verdade, também coloca uma tónica quase de perfeccionismo nos pais, de que, oh meu Deus, eu tenho que fazer tudo bem, porque aquilo que eu estou a fazer pode influenciar o meu bebê para toda a vida. E esta ideia e este perfeccionismo é um caminho que eu não estou tão segura assim se é o caminho a seguir, porque a verdade é que quando nós vivemos em busca de sermos perfeitos, nós perdemos aquilo que é mais importante numa relação, a autenticidade, e é quando nós não temos medo de errar que acabamos por nos dar ao outro por inteiro. Neste sentido, é fundamental, pois, que os profissionais que trabalham nas áreas da saúde mental perinatal reconheçam que os períodos da gravidez e do pós-parto são períodos de grande vulnerabilidade para a saúde mental e que em determinadas situações podem vir a comprometer o desenvolvimento de uma parentalidade saudável, da ligação afetiva ao bebê e a médio e a longo prazo vir a comprometer o desenvolvimento da criança. A Ajuda de Mãe é uma instituição que tem como missão apoiar a mulher grávida para que o nascimento do bebê constitua um fator de melhoria da vida familiar. Ao longo de 30 anos de existência, tem criado diversos serviços em déficit na comunidade, com os quais procura apoiar, formar, integrar e acolher a mulher grávida e mãe em situação de parentalidade recente. Criámos em 2001 o Gabinete de Psicologia, que tem como principais objetivos
promover a vivência saudável da gravidez e da maternidade e também o exercício de uma parentalidade positiva. Por isso, se está grávida ou se teve um bebê há pouco tempo e sente que era importante beneficiar de apoio psicológico, ou se simplesmente acha que poderia ser positivo falar com alguém sobre as suas preocupações e as suas dificuldades, não hesite em contactar-nos. Contacte a Ajuda de Mãe, o Gabinete de Psicologia. Todos os nossos contactos estão disponíveis, quer no nosso site, quer nas nossas redes sociais. Estamos aqui por si. Ser mãe é uma experiência indescritível, é a oportunidade de amamentar, dar colo, dar carinho, é um amor incondicional desde o primeiro momento em que temos o nosso pequeno reizinho na barriga. É acompanhar um filho em todo o seu processo de crescimento, estando sempre lá para o amparar, cuidar, motivar, ensinar e aprender a crescer a dois. Ser mãe e estar grávida é uma bênção que toda a mulher tem. Foi muito bom, eu cresci imenso, aprendi a ser ainda mais mulher, a ser uma boa mãe e cada vez mais adoro ser mãe. Mostra a ela o que é a vida, com afeto, carinho, ternura. Eu sou muito unida com a minha filha, ela é tudo para mim e nós somos muito unidas e sinto que a minha filha tem muito amor por mim, eu muito por ela e faço tudo e dou a minha vida também por ela. Eu sou filha de uma utente da Gira e o meu testemunho sobre a minha mãe só pode ser o melhor. Comecei em pequenina a ter uma mãe de facto muito carinhosa, muito preocupada, de tal maneira que à medida que fui crescendo, e como todas as mães dão-nos sempre conselhos, e como qualquer filho dizemos sempre, já sei mãe, e a verdade é que de facto com o crescimento acabamos sempre por usar esses conselhos que as nossas mães nos dão, e os conselhos que a minha mãe me deu foram muito importantes, que eu uso ao longo da minha vida, não é? Sempre ajudar os outros, preocupar-me com quem precisa, ser humilde, portanto e outras tantas coisas que a minha mãe sempre me ajudou. Portanto, a patologia que ela tem foi só uma coisa que lhe aconteceu, mas que a maternidade nunca atrapalhou essa sua coisa boa que teve, que foi ter uma filha. Hoje em dia, que eu já sou crescida, não deixa de ser está preocupada, não é? Mas temos uma relação que foi crescendo e que fomos aprendendo também uma com a outra, e que hoje em dia somos muito amigas, estamos constantemente em contacto, e que tudo aquilo que me acontece, a minha mãe está presente e quer estar presente. Ser mãe é incentivar, é motivar, é partilhar conquistas, é um amor sem igual. O que é importante aqui nestas situações? Bom, essencialmente o pedido de ajuda a profissionais especializados, não é? Psicólogos, por exemplo, ou psiquiatras, se for um caso mais grave, pedindo ajuda, por exemplo, ao seu médico de família para fazer um encaminhamento adequado aos recursos que o próprio centro de saúde tenha, ou nas maternidades, nos hospitais, onde há vigilância da gravidez e onde haverá psicólogos profissionais da área da saúde mental disponíveis para facilitar aqui a elaboração destas fragilidades e evitar, de facto, que haja algum risco acrescido, quer para a saúde mental da mulher, quer, consequentemente, para a saúde mental do bebê, com o qual a mulher se irá relacionar após o nascimento. Mas é muito, muito importante estar atento à saúde mental, ainda desde o período da pré-conceição, mas muito, muito importante durante a gravidez, e preparando o parto de uma forma muito positiva para que depois o pós-parto possa ser vivido também de forma saudável e não com dificuldades. É extremamente importante que se normalize a possibilidade de pedir ajuda psicológica, de procurar ajuda psicológica em torno da gravidez e da parentalidade. Isto porque todos os estudos apontam para que a saúde mental de um bebê e de uma criança em desenvolvimento esteja diretamente relacionada com a saúde mental da mãe e do pai, ou seja, das pessoas com quem estabelece os seus vínculos relacionais mais precoces.
enfim, a nível da comunidade, não é? E da comunidade social, educacional, de saúde, enfim, todos nós deveremos incentivar e normalizar, como eu dizia atrás, que quando em situações de crise ou de fragilidade psicológica, ou até numa linha mais psiquiátrica, não é? Durante a gravidez e o início da vida parental, as pessoas possam, sem problemas, sem tabus, realmente procurar ajuda especializada, no sentido de melhorar a sua autoestima, a sua autoconfiança, no fundo melhorar a sua qualidade materna e paterna, para assim providenciar vínculos e relações com os seus bebés mais saudáveis, e isto seria de facto fundamental que fosse normalizado. Saber amar é uma potencialidade do ser humano em geral, com ou sem experiência em doença mental. Criamos laços desde que nascemos e vamos co-construindo com aqueles que são mais significativos para nós os diferentes momentos da nossa vida. De facto, as interações mais precoces são, por um lado, valiosas e importantes, mas também as que vamos desenvolvendo ao longo da nossa vida. Somos a soma de todas estas interações. Vamos sustentar laços e vínculos, dar voz aos cuidadores e aos filhos em prol da saúde mental.